Bom dia, meus irmãos amados, que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós. Mais uma semana que estamos juntos, para nós aqui juntos iniciarmos a escola dominical. Nós aqui, irmãos amados que estão aí do outro lado também, sejam muito bem-vindos, que as bênçãos do nosso Deus sejam derramadas sobre todos nós, que a gente tenha um domingo muito feliz, muito edificante, começando a semana da melhor maneira, que é juntos aqui na casa do nosso Deus. Como diz o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso é motivo de alegria para nós, motivo assim indizível. Na quinta-feira nós tivemos um estudo muito bom sobre esse hábito que nós temos de estarmos juntos, reunidos, não deixando de congregarmos, e como estar junto, no ajuntamento solene é bom, como isso faz diferença, como isso faz falta quando nós estamos aí impedidos de estarmos juntos. E nós vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele pela semana que se passou, esta semana cheia de atividades, cheia de compromissos, mas graças a Deus com vida, com saúde, e nós temos infinitos motivos para agradecer ao Senhor. Então eu convido você que feche seus olhos e nós fecharemos aqui, vamos nos conectar em Deus e pensar e falar com Ele, agradecendo por mais essa semana e por mais essa semana que se inicia. Senhor, nós te damos graças, meu Pai amado, por tuas bênçãos nas nossas vidas. Nós te damos graças porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te damos graças, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Te damos graças, ó Deus, pela tua proteção. Muito obrigada pelo trabalho. Muito obrigada, Senhor, por tudo o que pudemos fazer ao longo desta semana. E obrigada porque em todos os momentos o Senhor esteve conosco e está. Na verdade, o Senhor não nos deixa sozinhos jamais. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta manhã para juntos estudarmos a Tua Palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, edifica a nossa vida e que a gente tenha uma escola dominical muito feliz, muito produtiva. Ó Deus bendito, que o Senhor nos revista da Tua graça, da Tua sabedoria. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios de Salomão, no capítulo 10. É lá que está registrado o versículo da semana, não é verdade? Provérbios, capítulo 10. Nós faremos a leitura de todo esse texto, Provérbios, capítulo 10. E no versículo 11... nós falaremos todos juntos. Provérbios, capítulo 10. Então, todos abram as suas Bíblias, Provérbios 10, e no versículo 11 nós faremos então a leitura todos juntos. Na do Senhor não tem? Ó, depois de Salmos. Difícil de achar. Vamos, quem ajuda o seu Bonora? Dá uma ajudinha. Isso. Provérbios, capítulo 10, o versículo 11, nós vamos falar juntos. Às vezes é teimoso o seu Bonora, esse livro de vez em quando é teimoso, ele foge. Provérbios 10, nós vamos ler juntos o versículo 11. Provérbios de Salomão, no capítulo 10, diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão.
O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Vamos juntos? A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale mil pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passar a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus complete em nossos corações. Voltemos então ao versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Que dos nossos lábios, meus irmãos, possa sair sempre vida, possam sair sempre palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que trazem graça. Quantas pessoas precisam ouvir palavras graciosas? E nós vamos cantar. Esse primeiro cântico é a oração de Débora. Vamos nos colocar em pé. Eu te louvo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te adoro, ó Deus, pois todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Vamos lá? Eu te louvo, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, pois todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer.
vontade de continuar cantando. Muito lindo esse cântico. E que possamos brilhar, levando aí manancial de vida a tantas pessoas. Eu esqueci não, eu deixei para falar agora. O versículo desta semana. Então, para essa semana, nós vamos lá para o livro de Salmos. Salmo no capítulo 9. Esse foi mais fácil, foi mais rápido. Salmo capítulo 9, versículo 10. Então já deixa aí marcado na sua Bíblia, Salmo 9, 10, que diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Lindo esse salmo, né? Esse versículo. Então, vamos falar juntos? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, 10. Então, essa semana, Salmo capítulo 9, versículo 10. Amados, esta semana nós temos 3 aniversariantes. Hoje a nossa querida Ariane aí completa mais um ano de vida, mais uma primavera. No dia 11, a dona Irene completará também, com a graça de Deus, mais um ano de vida. E no dia 9, meu irmão Ronieres, como vocês sabem, eles se mudaram, né? Minha mãe mudou-se semana passada, ele está morando lá com a minha mãe. Graças a Deus aí tudo se ajeitando devagarzinho, corre daqui, corre dali, e ele está aqui em Bauru. Então no dia 9 ele completa mais um ano de vida, vamos orar por eles. E hoje nós comemoramos um dia muito importante e especial. Estão lembrados? Que dia é hoje? Isso! Hoje nós comemoramos o Dia do Homem Presbiteriano. Muito linda essa data. Homens de valor, homens preciosos para a nossa igreja. E eu gostaria de fazer uma leitura de uma devocional rapidamente, para a gente não tomar muito tempo aqui da nossa abertura da escola dominical, falando sobre essa data importante e memorável, porque os homens são importantes também para a nossa igreja. O Dia do Homem Presbiteriano foi criado em setembro de 1966, quando na cidade de Campinas, em São Paulo, realizou-se o primeiro Congresso Nacional dos Homens Presbiterianos, sendo escolhido o primeiro domingo do mês de fevereiro a data para a comemoração. Nas igrejas presbiterianas do Brasil, a data é relembrada e os membros realizam um momento de agradecimento a Deus por esses homens que se dispõem a servir na comunidade com seus dons e talentos. Cada um de vocês, homens, são muito valorosos, né? Tem os seus dons, cada um o seu talento, e é muito lindo isso, né? Saber que cada um, assim como no nosso corpo tem tantos membros, que cada um com suas respectivas funções, vocês também na nossa igreja. Em nossa igreja não é diferente. Relembramos essa data com gratidão a Deus pela vida dos valorosos homens da nossa igreja, desejando que Deus continue a abençoar a vida de cada um deles. Como pastor e homem presbiteriano, o autor desse artigo diz que nós devemos imitar o exemplo de Deus, sendo homens de valor e que deixam marcas na vida da igreja. Alguns homens que marcaram aí. Conhecem Enoque? Enoque foi conhecido porque ele andou com Deus. Ele viveu seus muitos anos rodeados de violência, perversidade, materialismo, maldade, deslealdade, dias muito semelhantes aos nossos. No entanto, Enoque conservou a sua integridade como homem de Deus. Um outro homem de destaque também foi Abraão, pela sua obediência, pela sua fé, a sua confiança. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, ele não desobedeceu a ordem e cumpriu fielmente, na certeza de que Deus
iria prover. Foi o que ele falou para Isaac. Lembram-se? Deus proverá. Um outro homem também destacado na Bíblia foi Jó, porque ele foi um homem íntegro e reto, temente a Deus, e a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Foi um pai dedicado que consagrava a vida de seus filhos a Deus. Um outro homem também foi Caleb, homem corajoso, homem que perseverou em seguir ao Senhor. Barnabé, outro homem de destaque na Bíblia, tem até um cântico, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, um cântico muito gostoso de cantar. Esse também foi um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A lista é grande, meus irmãos, poderíamos citar muitos outros homens mais. Homens pecadores, homens limitados, mas homens que se entregaram ao Senhor e foram usados poderosamente por Ele. E eu tenho certeza que Deus, Ele pode usar também a vida de cada um de vocês, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua vida. Cada um é importante para a nossa IPA. Quando um falta, a gente sente falta, não é, Sidoca? Então, quando a gente não vê aí um rostinho de vocês, olha, tá fazendo falta este homem. Pensando nisso, então, eu vou chamar a nossa irmã Sidoca, que vem aqui à frente, que ela, com muito amor e carinho, preparou um mimo para vocês, porque ela não quer ver vocês magrinhos e desnutridos. E vou chamar os homens também que venham aqui à frente, homens presbiterianos. Eu vou falar um poema, um verso, de quando eu era criança, olha só, porque lá, não há muito tempo, né? Um pouquinho só, lá na minha cidade, um pouquinho assim, não vou falar muito, porque senão eu falo que eu sou velha. A professora da UCP, ela dava pra gente uns papelinhos assim, ó, uns papeizinhos assim pequenininhos, falava assim, ó, você vai decorar pra falar lá na frente, no jogral. Faz tempo que a gente não faz aqui, né? Precisamos resgatar isso daí. E aí eu devia ter um molequinho assim, ó, catarrenta, uns 10, 11 anos. E aí eu lá com o meu jogralzinho, vamos falar. E olha, eu não esqueço até hoje, a minha parte era do dia do homem presbiteriano. Era assim, ó, varão presbiteriano, coluna amada da igreja, exemplo para os menores, que o nosso Deus te proteja. Oh, e lembro até hoje que eu já fiz uns 25 anos aí, várias vezes, mas não esqueço desse versinho lá do meu jogral, de quando eu era pequenininha, lá em Barbacena. Homens, venham aqui à frente, e eu vou chamar o pastor também que venha, a Sidoca também. Venham, homens, podem vir. São tímidos, homem é tímido, né? Mulher que é mais assim, mais pra frente, né? Fica todo mundo assim com vergonha. Acho que seria legal pegar aqui o celular. Quem sabe manejar esse negócio que eu não sei? Eu tenho medo de derrubar e causar assim uma... Olha quantos homens lindos nós temos na nossa igreja. Olha que coisa linda, gente. Merece até uma foto. Muito bem, homens amados, homens valorosos, homens que aí são exemplo para nós, preciosos para a nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam bênção. Assim é o lema da SAF, né? Ser tu uma bênção. Nós da SAF falamos para vocês, continuem sendo essa bênção. Vocês são valorosos e assim como Enoque, como Jó, tantos homens da Bíblia deixaram suas marcas, que vocês também possam deixar marcas, começando na nossa igreja, na família. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A nossa querida Vânia, como nossa auxiliadora, ajudará. Então, Sidoca, quer dar uma palavra? Quer dar uma... Alguém de vocês? Elas também são tímidas, eu acho. Ao microfone aqui, esse aí da live. Esse aqui? Isso. Senão, quem estiver acompanhando aí vai ficar boiando. Pode deixar ele distante assim, tá? Isso. Bom, gente, a Márcia já falou de vocês.
Luciana não, Zilda, Noite, a Roseli, a Laís, a Vânia. Pegar os telefones para a gente comunicar, porque eu não conhecia ninguém, não tinha telefone de ninguém. Então, nós fizemos ligando uma para outra, né? O trabalho de família. A Vânia não estava aqui. Então, eu agradinho mesmo para vocês com muito carinho, com muito amor. E eu quero cumprimentar vocês, né? Pelos seus dias, né? Não, pelo seu dia. E que vocês aceitem esse carinho da turma do evento, então todos aqui, mas a gente precisa trabalhar naquela reunião para trabalhar, como precisa trabalhar, né, professor? Não é verdade? Sempre. Agora tem um novato que gosta muito de cozinha, né? Então a gente está aqui atento, esperando a hora de ver a oportunidade. A cara dos olhos foi mais legal agora, não? Tomara que melhore, né, esse tempo. Então, a Vânia, nós vamos entregar para eles o agradinho, tá bom, gente? Obrigado por vocês existirem. Que Deus abençoe esse dia cada ano, né? Que vocês vivam muito tempo para pregar o Evangelho. E é o que nós precisamos. E agradecer a Deus por vocês existirem ainda. E é essa maravilha que temos de buscar a Deus enquanto é tempo, né? Então, vamos buscar a Deus enquanto é tempo, pregar, porque nós temos o privilégio de Deus está aqui, está falando conosco, está ouvindo, né? Então, que Ele abençoe vocês ricamente sempre. Também para as famílias. Sidoquinha, fazer uma oração antes? Vamos fazer uma oração? E logo depois, então, nós vamos entregar a lembrancinha feita com todo amor e carinho. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos homens da nossa igreja. Obrigada pela vida tão preciosa de cada um. Obrigada porque o Senhor os chamou e cada um com o seu dom, com o seu talento. Ó Deus, eles podem estar trabalhando na obra do Senhor, no teu reino, e são homens de valor. Homens, ó Deus, que fazem falta. Homens, ó Deus, que são muito importantes para nós e para o Senhor também. Abençoe a cada um, supra, Senhor, as necessidades de cada um, encoraja-os, ó Deus, motiva-os, ó Deus, para que a cada dia eles possam trabalhar mais e mais com afinco, ó Deus, terem cada dia mais o desejo do seu coração de te servir da melhor maneira. Abençoe-os, ó Deus, junto com suas famílias, dando-lhes, ó Deus, sabedoria, dando amor, dando todos os frutos do Espírito. E assim, Senhor Deus, a nossa igreja há de ser uma igreja cada dia mais forte, mais consagrada e mais fiel ao Senhor. Abençoe a todos, ó Deus. Muito obrigada mais uma vez pela existência desses homens, irmãos tão amados para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então nós vamos entregar para vocês. Não pode abrir agora, tá? A gente fala com as crianças. Não é que o cheiro vai espalhar. E só lembrando que domingo que vem é o Dia da Mulher, tá? Só uma aviso. Vocês, eu acho que vai ser muito diferente, não. Olha que delícia! Já que deu para fazer o nosso café da manhã. Tão levinho já, não é que maravilha. Obrigado. Não tenho passado muito bem em casa, né? A ração lá em casa está meio fraquinha, então muito feliz. Agora sim eu vou conseguir chegar ao final de 2021. Né? Tem marmitex para hoje também, eu estou vendo ali, ó. Tem marmitex. Ah, tá. Oi, Gabriel. Tudo bem? Obrigado.
aqui em casa está garantido. Por isso que eu guardo da bigodinha assim, né? A sua é separada. Fala para eles, porque ele não come frango. Ela lembrou. Você viu como eu não esqueço? Obrigado. Pra mim tem que ser light. Essa é light. É light. Não engorda. Não engorda quem come. Não vai ter uma foto. Pode comer, né? Vai sentar e comer? Tira aí, vai ter uma foto do pessoal. Com a torta na mão. Tirar uma. A foto oficial. Ó, o presbítero Carlos quer falar. Claro, seu Carlos. Você quer falar? Irmãos, a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. É muito importante na nossa vida. Tenhamos paz, a paz que Jesus nos dá, que ninguém pode tirar. É uma alegria estar aqui na igreja, viu? Disseram-me, né? Vamos à casa do Senhor. Isso é muito gostoso vir aqui, encontrar os irmãos em comunhão. E eu quero agradecer às nossas mulheres, nossas esposas, pelo carinho que recebemos de vocês, pela dedicação que vocês dão em nossos lares, porque nós consideramos vocês as videiras dentro do nosso lar. Agradecemos do coração esse mimo que vocês nos oferecem, e eu tenho que agradecer especialmente a dona Cida, que não esqueceu de mim, porque eu não costumo comer frango, né? Carne de frango, e ela fez um presunto de queijo. E agradeço. Eu também quero de presente. Eu estou falando aqui para vocês ficarem claros. Pois é. Mas eu agradeço muito, porque do jeito que a coisa está, a crise está por aí, hoje eu garanti o almoço sem precisar pagar. Seu Ronaldo, cadê o seu Ronaldo? Fora a brincadeira, né? Irmãos, realmente é muito gostoso estar com vocês. Muito obrigado pelo carinho que todos vocês dedicam a nós. Um bom domingo para todos nós, um bom culto com as duas assembleias. Precisamos que venha mesmo. Eu até fiquei feliz também de ver como vieram homens aqui de manhã. Foi convidado mais de uma vez, saiu do batizado, igreja. Então, gente, nós precisamos fortalecer a igreja. Nós precisamos acompanhar a palavra de Deus, que é dedicada para nós, ela é inerrante e ela faz com que nós ficamos para o alto até o encontro da segunda vinda de Jesus, que é a coisa mais importante que temos em nossa vida, encontrarmos no final com Jesus, quando Ele nos colocará à direita e falará: venha cá, filho bom, fiel, entra no gozo do reino do Pai. Não há coisa mais maravilhosa do que essa. Então, um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Ó, de máscara, só para lembrar aí. Vai lá, gente, que uma coisa ou outra assim, vai. Vamos lá. Essa época é histórica, né? Essa época é histórica, vai lá.
Aí, tira por um segundinho, vai lá, gente, vai, um segundo, rapidinho, vai lá. Agora não tem a mais. E não fala nada, não. Não respira, todo mundo. Aproveita para me chamar. O pastor está dando trabalho. Não. Obrigado. Os irmãos podem se sentar. Pois é. Viu, dona Cida? Eu não gostei dessa trapaça que a senhora fez aí. Não? Que coisa especial. Por que ele é melhor que eu? Na piada que eu tenho que ouvir. Irmãos, antes de dividirmos a salinha, né, as crianças, nós vamos entoar o hino de número 146. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo Celeste Rei. Ao que confia na sua graça, diz ele, nunca te deixarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, porque eu nunca te deixarei. Promessa linda do nosso Deus. Ao som do piano nós nos colocaremos em pé e vamos entoar este hino tão lindo, tão rico. Pode se assentar. Eu já passo agora a palavra para o pastor. Crianças, vamos para a salinha. Só que ele pediu fazer. Fez assim, acho que é para esperar. Ele quer dar, o pastor quer dar uma palavrinha primeiro. Calma, muita hora nessa calma. Vamos aqui, ó, rapidinho, não vou demorar não, mas... Vamos sentar aqui do lado
Muito bom dia a todos vocês, meus irmãos. Na semana passada, nós tivemos, bom, antes de mais nada, recebam as nossas boas-vindas à família do nosso irmão presbítero Nilson, Vânia, Isa, Júlia. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esses dias estiveram ausentes aí, ok? E antes das crianças saírem, um comunicado geral, né, para toda a liderança da igreja. Na semana passada, nós procedemos à posse dos irmãos. O que não foi feito esse ano, que infelizmente em decorrência do contexto que nós estamos vivendo, tem a ver com o planejamento, né? Então, em todas as áreas, todos os setores. Hoje, inclusive, eu gostaria, depois desse comunical, me reunir com o pessoal da projeção. Só falta a Lívia aqui, mas nossos irmãos Gabriel, Kari, Júlia e Síndila, né? Eu gostaria, depois desse comunical, uma reunião muito rápida, nós conversássemos um pouquinho. Vou precisar falar com todos os setores da igreja, para a gente poder dar andamento. Os planejamentos que nós fazemos, via de regra, passam pelo conselho da igreja antes de serem executados, mas o ano já entrou muito corrido, né? Então é importante que os irmãos tenham essa compreensão e paciência, porque se uma ou outra programação precisar esperar um outro tempo, né, tenham paciência com a gente, porque a igreja vai funcionar, está funcionando, e graças a Deus, né? Mas com planejamento fica tudo muito melhor, né? A gente, tanto departamento de eventos, que já começou aí com esse primeiro trabalho, né? Embora as irmãs tenham atuado, não tatuado, que é outra coisa bem diferente, as irmãs tenham atuado desde o início do ano, desde outro período. Junta diaconal, hoje, se Deus quiser, com mais 2 diáconos eleitos, serão investidos em data que será marcada na própria Assembleia. Então, tudo tem caminhado. Departamento de som, vamos precisar reunir. Departamento de multimídia das lives, vamos precisar reunir. Meus irmãos, porque a reunião é para isso, para dar diretrizes e apontar o caminho, colocar no eixo, ajustar o que não está indo muito bem ainda, né? E como nós não fizemos nenhuma reunião assim no ano passado, então pensem vocês o que é que não precisa ser ajustado, né? Então hoje quero aproveitar o tempo depois desse comunical, sem prejuízo para o ensaio, para conversar com esses irmãos do departamento de som e multimídia, que inclui a projeção, mas especificamente as projeções. E num outro momento, aí vou conversar com o pessoal do som, depois o pessoal das lives, aí assim por diante, irmãos, viu? Ok? Então, nesse momento, crianças, vamos lá. O presidente da mocidade, nosso irmão Estevam, pediu para que hoje os jovens fossem na classe para discutir o assunto de ontem, do encontro de ontem. Então, os jovens também serão. Eu precisarei de alguém que fique aqui para projetar o esboço do estudo bíblico, ok? E os demais poderão acompanhar aí o presidente da UMB. Bom, meus irmãos? Não cumprimentei aqueles irmãos que estão aí conectados a nós também, pela sua participação e acompanhamento das nossas reuniões de oração, estudo bíblico, culto, enfim, todos os trabalhos da igreja. No finalzinho, depois eu peço aí, o Bruno, no final desse comunical, pede o pessoal para regressar, para eu dar meus avisos rápidos aqui, tá bom? Por gentileza. Obrigado. Ok, pessoal, podemos prosseguir então? Irmãos, pensando no dia de hoje, eu estive ontem refletindo comigo, né?
sobre o que falar quando o assunto é homem. A primeira palavra que veio à minha mente foi padrão, modelo, exemplo e tal. Aí me lembrei de Timóteo, né? Paulo dá instruções a Timóteo para que ele seja padrão dos fiéis no trato, na palavra, na fé, etc. e tal. Mas ainda não foi aquilo que eu gostaria, não. Então, claro, sempre em oração, pedindo a Deus direção, nós acabamos escolhendo alguém cujo nome aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, e vamos falar sobre isso ao longo da nossa reflexão de hoje. O nome dele é Abel. Então, abram as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, e vamos ler o versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Para quem vai ficar na projeção, então a instrução está tudo aí em termos de esboço. Você acompanhar só as colocações que eu vou fazendo aqui para poder lançar lá no Data Show, os irmãos poderem acompanhar. Hebreus 11, versículo 4. A projeção não é literalmente o que eu estarei dizendo, viu? Ok? Tá bom? Hebreus 11, 4. Todos já abriram aí? Costumo orientar o seguinte: quem não tem muita afinidade com a Escritura, vai de trás para frente, que é mais fácil. Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira de João, segunda de Pedro, primeira de Pedro, Tiago e Hebreus, não é? Falei certinho? Então tá bom, maravilha. Então o texto diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por estar aqui, mais uma vez reunidos em escola dominical, e imploramos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu tentarei ser objetivo, apesar do tempo hoje estar um pouco além do normal, mas tenham paciência, viu? Na minha introdução, começo dizendo o seguinte, meus irmãos: eu penso que homens sensatos consideram o modo como eles serão lembrados depois que se forem para sempre, não é? Quando eles estiverem mais no mundo. Homens sensatos. Pode ser que a responsabilidade de um homem até o leve a procurar viver da melhor maneira possível, não apenas pensando em si mesmo, no seu próprio bem, mas em causas que estão muito acima das suas prioridades particulares e dos seus desejos. Alguns chegam ao extremo de se anular para viver em função da família, do trabalho e de tantas outras coisas mais. Então, é o cuidado que se deve ter, porque não é sobre isso que eu estou falando, né? As causas a que eu me refiro podem envolver, então, como já mencionei, profissão, trabalho, dar o melhor de si pela instituição onde trabalha, né? Ser um excelente funcionário, um excelente patrão, a família, seja na condição de filho, de irmão, de pai, querendo ser destaque, não porque quer confetes, mas porque tem consciência de que os seus pais são mais importantes do que ele, sua esposa e filhos são mais importantes do que ele, e seus projetos particulares, repito, sobretudo no reino de Deus. Cuidado que tem espaço na mente e no coração
de todos os que confessam a fé cristã, porque o mundo, obviamente, não vamos esperar que o mundo pense desta maneira, não. O mundo vai colocar muitas outras causas como prioridade na sua vida. O cristão não pensa dessa forma, conforme as palavras do presbítero Gabs há pouco. O cristão está de olhos fixos na eternidade. Lá no final, eu devo fazer uma abordagem rápida sobre isso. Bom, pensem, meus irmãos, em quantos homens são lembrados, mesmo já havendo partido há muitos anos, por aquilo que eles realizaram, de bem ou de mal, ou por quem eles foram, deixando traços de suas personalidades nas gerações que os sucederam. Ok? É isso aí. Eu creio ainda, meus irmãos, que o cuidado de viver para ser lembrado, isso acaba ditando a maneira como o homem vai se comportar durante toda a sua vida. Perceberam isso? Como eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais no mundo? Então isso vai dizer para mim quem e como eu devo ser agora. Se eu pretendo ser lembrado depois, não no âmbito familiar apenas. Eu lembro do meu pai hoje, tenho lembranças muito fresquinhas, se foi há pouco tempo, há pouco mais de um ano. Essas lembranças vão desaparecendo, do meu avô, meus bisavós, alguns eu nem conheci, alguns não conheci nenhum dos meus bisavós, não é? Então essas lembranças no âmbito familiar vão desaparecendo. A empresa onde eu trabalhei se lembra de mim? Muito provavelmente, mas essas lembranças também se apagam. As lembranças que têm a ver com o reino de Deus, essas se perpetuam, na maioria das vezes, porque uns vão falando de outros, não é? Nomes que entraram para a história e nem estão na Bíblia. Simonton, Ashbel Green Simonton, João Calvino, Lutero, não estão na Bíblia, mas são lembrados. Grandes homens do passado, por quem foram e pelos seus feitos. Agora, há outros que são lembrados, como Hitler, serão lembrados. Não é? Então é só em termos de exemplo. Outros que estão na Bíblia que foram lembrados, eu vou fazer menção deles aqui, pela fé, já que eu vou fazer menção, eu vou falar agora, mas outros foram lembrados por feitos terríveis, como Faraó, os irmãos de José, não é? Muitas vezes a gente nem se lembra o nome de cada um deles. Eram 11, né? 12 com José, né? Sem falar as irmãs. Pilatos, está na Bíblia, sempre será lembrado. Bom, meus irmãos, volto a dizer, quando nós estamos pensando em ser lembrados no futuro, de algum modo, isso pesa muito no modo de vida que nós queremos e precisamos ter agora. Então, no estudo de hoje, eu pretendo falar sobre Abel, que embora seja pouco citado na Bíblia, esse pouco representa muito quando nós consideramos esse destaque registrado aí em Hebreus 11, no versículo 4, viu? Vamos refletir sobre isto na intenção de sondar a nós mesmos e pensar no legado que temos trabalhado para deixar com as gerações futuras. O que colocou Abel nesta posição? Vamos ao texto. O primeiro tópico aí diz respeito ao caráter de Abel. O caráter de Abel. O primeiro elemento considerado no texto tem a ver com o caráter desse homem. Diferente dos seus pais, Adão e Eva, Abel já nasceu como qualquer um de nós, sujeito a todas as limitações que o pecado ocasionou. Ele não foi criado perfeito, nasceu em pecado. É muito comum lembrar de Caim, como aqueles nomes lá que eu mencionei, como Faraó, como Pilatos e tal, muito comum lembrar de Caim, pela atrocidade que ele cometeu
mas não é ele a quem o próprio Deus, na pessoa de Jesus, faz referência lá em Mateus 23, 34 e 35. Você pode até colocar aí nos comentários e eu vou ler aqui, vocês têm aí na projeção. Por isso, Jesus diz, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus dizendo, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, e aí a ênfase, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Esse texto também é mencionado lá em Lucas 11, 51. Então Jesus é Deus lembrando de Abel, destacando a pessoa de Abel. A menção que o texto faz de Caim aqui foi posta em termos de comparação, por meio da seguinte expressão: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que? Está aí? Coloquei lá? Do que Caim, né? Vendo nós estamos aí? Isso, aí pela fé, Abel, vejam lá, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então Caim é mencionado para comparar, é diferente da menção que se faz de Abel, seu irmão. Então ele é utilizado aí para comparar como foi, quem foi Abel. Então, antes de nós trabalharmos essa qualificação dada a Abel, essa expressão aí, esse mais excelente sacrifício, é fundamental observar antes a fé como sendo o fulcro, o ponto central que está sendo abordado neste texto. Somente neste versículo, aí, versículo 4, a fé é mencionada 3 vezes, em uma delas quando ele é chamado de justo, não é? Como já foi dito, meus irmãos, o que nós temos aqui não é uma questão de perfeição. Abel não foi um homem perfeito, porque tanto Abel quanto Caim eram pecadores, mas uma diferença que foi ocasionada por este fator, elemento sempre fundamental na vida humana. Qual é? A palavrinha de 2 letras está aí: a fé. Mesmo vivendo no Velho Testamento, eu não preciso dizer que Abel, assim como todos os outros são mencionados nesse capítulo 11 de Hebreus, foram justificados pela fé em Cristo. Fé em Cristo, não era fé em si próprios, fé em Cristo. Cristo ainda não havia vindo, mas Cristo já era representado, estava representado nos sacrifícios que eram oferecidos desde que o pecado entrou no mundo. Abel e Caim não aprenderam a oferecer sacrifício por conta própria. Certamente seus pais, Adão e Eva, os educaram desta maneira. Adão e Eva antes de cair não precisavam oferecer sacrifícios, mas depois do pecado isso acabou sendo uma prática necessária e foi legislada por Moisés. Deus deu a lei a Moisés de como fazer, qual a proporção do sacrifício, que tipo de animal e etc. seria morto de acordo com o pecado tal, Não é possível, meus irmãos, avaliar qualquer questão relativa à fé sem considerar o que é dito em Efésios 2, versículo 8, onde Paulo diz claramente que a fé é dada por Deus, é dom de Deus. Eu não coloquei lá, né? Tá certo, dom de Deus. É um texto que a gente sabe de qual, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se ambos eram pecadores e justamente merecedores de igual condenação, nós concluímos claramente que Deus
Deus, por sua livre vontade, repito, tratou Abel com misericórdia. Então Abel não era perfeito, Abel não era menos pecador, podia até ser mais bonito, eu não sei, a Bíblia não se preocupa em colocar isso, né? Abel não, a Bíblia também se preocupa em dizer que era mais habilidoso, era mais amado pelos seus pais. A Bíblia não coloca nada disto. Não havia em Abel qualidades para Deus então virar para ele, dizer assim, por causa das suas qualidades eu te aceito. Não, o texto diz, pela fé. Então Deus olhou para Abel, que merecia condenação tanto quanto seu irmão Caim, porque era tão pecador quanto. Deus olhou para Abel e tratou com misericórdia. Então, como eu disse, todos os outros citados aqui no mesmo texto obtiveram seu lugar destacado na história, também igualmente pela fé em Cristo. Todos. Lê o capítulo 11 de Hebreus, está lá, pela fé. Então, pela fé em Cristo, a quem eles não conheciam ainda, né? Mas a promessa já tinha sido feita lá em Gênesis 3,15, acompanhe aí, creio eu pus na projeção, não pus? Está lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. De quem o texto fala? Os teólogos todos concordam, a maioria deles concorda com isso, não lembro de alguém que discorde. De quem que o texto está falando? Deus está dizendo à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, falando para a serpente, e o seu descendente da mulher, reportando-se a Cristo. Então a promessa estava feita, dizendo, este te ferirá a cabeça. A Bíblia confirma isso mais adiante, mostrando que Cristo com sua morte esmagou a cabeça da serpente. E diz da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. Então a promessa foi feita, está posta. Então na sequência, meus irmãos, aqui, em Hebreus, voltando a Hebreus, os leitores são exortados a fazer a mesma coisa. Os que estavam no Velho Testamento viveram pela fé, olhando para Cristo que viria. Agora os leitores de Hebreus são exortados a olhar para trás, para Cristo que veio. Vejam aí no capítulo 12, vou mencionar partes dos versículos 1 e 2, que dizem assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus está no meio. Então no capítulo 11 fala de homens e mulheres que pela fé em Jesus que viria, deram excelente testemunho. E agora, depois que passa, agora o autor aos Hebreus vira para os seus leitores e diz, então, diante dessas testemunhas todas que eu acabei de mencionar, nós também, que vivemos depois de Jesus, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. É claro que isso tem o aspecto de olhar para a obra que realizou, pela fé que temos nele, mas sem dúvida nenhuma, de algum modo, também olhar para, tem aí o aspecto escatológico, ele que virá, mas não é a força do texto, não é a ênfase do texto. Então, homens, como é o dia do homem presbiteriano, coloco até entre aspas aqui, homens, mas mulheres também, viu? Sidoca, Ângela, Vânia, Luciana, Lídia, né? Mulheres, todos nós, se nós pretendemos fazer alguma diferença, irmãos, mesmo depois de mortos, então esse é o primeiro fator que tem que ser considerado. Qual? O nosso caráter, quem nós somos.
E a pergunta que eu faço é: nós fomos alcançados pela fé? Nós nascemos de novo? Nós vivemos pela fé? A imagem de Cristo foi implantada no meu coração? Esta é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Agora, como é que eu vou avaliar se meu caráter foi? O próprio texto oferece e fornece aí a resposta. Abel ofereceu, o que é que diz o texto? Sacrifício mais excelente. É o segundo ponto. O sacrifício mais excelente. Não posso ficar movendo muito aqui não, porque eu já descobri o problema, te falei? não consegui resolver esse probleminha, mas resolvi ainda, né? Claro que felizmente não traz prejuízo para quem está lá do outro lado. Sacrifício mais excelente. Abel era pastor e oferecia a Deus as primícias do seu rebanho. De acordo com Gênesis 4, versículo 4, diz assim: Abel trouxe das primícias. O que é primícia, gente? O que é primícia? Primeiro, né? A primeira parte, em termos de o melhor, né? Primícias em termos de qualidade, o melhor, né? Então, as primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Em outras ocasiões, aqui na igreja, nós já falamos, meus irmãos, que a excelência do sacrifício de Abel não estava no fato de serem animais, porque Abel sacrificava animais, Caim não, Caim oferecia frutos da terra, né? Então, alguns pensam que dessa maneira, alguns pensam na verdade dessa forma, mas isso não procede, não procede. Toda a Bíblia está repleta de ofertas de frutos da terra que foram aceitos por Deus, certo? Estão lembrados de textos assim? Há muitos, onde o povo oferece do fruto da terra como sacrifício, como oferta a Deus, e ele recebe. Então o problema aqui não está no fato de Caim oferecer fruto da terra e Abel oferecer animal morto. Não é isto. O sacrifício de Caim foi rejeitado por causa do primeiro item. Qual foi o primeiro item lá? Caráter. Caim foi rejeitado porque o seu caráter, suas atitudes, desde as intenções, aí temos que parar para refletir com seriedade. Desde as intenções de Caim refletiam o seu caráter, elas eram más. Então atente para o que Deus disse a Caim lá em Gênesis 4, 6 e 7. Eu vou aqui também selecionar partes desses versículos. Deus disse a Caim assim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha aí, a intenção entra aqui, o seu desejo será contra ti. O desejo, Caim, que você está alimentando no seu coração, vai se voltar contra você mesmo. Mas Deus completa dizendo: a ti cumpre dominá-lo. Meus irmãos, é curioso, né? Curioso. Ele foi exortado por Deus. Não foi lá Abel, falou assim: Caim, eu estou achando você meio estranho com o seu irmão. Não foi Eva lá dizer assim: vamos, meus filhos, vamos conversar aqui um pouquinho. Não, Deus disse diretamente. Não há figura aí pregada como no caso de Moisés, a sarça, não é? E tantos outros meios que foram utilizados no Velho Testamento, como manifestações teofânicas, Deus falando por meio de algum instrumento. Não, Deus falou diretamente. Caim não poderia, tinha tudo para poder ouvir. É Deus que está falando, peraí, calma aí, né?
Deus está falando comigo. Opa! E aí, Caim foi exortado a se arrepender das suas intenções. É isso que Deus fez. Caim, arrependa-se das suas intenções. Arrependa-se. Mas a insistência do mal que ele cometeu, assassinando seu irmão, o colocou fora desses nomes lembrados com honra. Com honra. Sempre que alguém lembra de Caim, lembra porque ele assassinou seu irmão. Foi o primeiro assassinato ocorrido no mundo. Caim então não entra para essa lembrança no meio de pessoas nobres. Abel, ao contrário das intenções do seu irmão, obteve testemunho de ser justo. Ele viveu em comunhão com Deus, e sem qualquer dúvida, do mesmíssimo modo como o Senhor fala com Caim, claro que muito mais, de maneira muito maior e mais profunda, era a relação, que havia entre Deus e Abel. Se Caim foi rejeitado e Deus fala diretamente com ele, não falaria muito mais intensamente com aquele que vivia em comunhão com ele? Claro, meus irmãos, é muito natural concluir isso. A Bíblia não precisa falar, não precisa falar, isto não. Isso está posto nos termos que nós lemos aqui em Hebreus. Ele obteve a aprovação de Deus. Abel tinha seus pensamentos alinhados com a vontade de Deus, não era o contrário. Preste atenção nisso, vou repetir. Abel tinha os seus pensamentos alinhados com a vontade de Deus, gente, cuidado, hein? Não é o oposto. Ele oferecia o que o seu rebanho produzia de melhor. Paulo faz menção de algo assim lá em 2 Coríntios 9:7, como diz que Deus ama a quem dá com alegria. Não é? Deus ama o que dá com alegria. Qualquer homem que deseje entrar para a história de maneira nobre precisa viver nobremente. Ele ou ela jamais terá na mente, ele ou ela, ele, homem ou mulher, jamais terá na mente aquela falsa ideia de que Deus tem algum compromisso, algum dever de se submeter às suas intenções, seus desejos. O que eu quero, Deus vai fazer. Já ouviram isso? Já viram isso? Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. É uma má compreensão do que a fé representa. A fé não é uma forma de subjugar Deus a mim. A fé que foi posta no meu coração tem como propósito, sobretudo, para estabelecer esta comunhão que foi rompida com Deus, conhecê-lo, conhecer a sua vontade, dizer: eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Tua vontade. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, irmãos. Eu tenho. Muitos deles penso que já se foram, eu não vou conseguir realizar mais. Aí eu tinha, né? Eu tinha. Tem coisas que, como eu desejo, nessas férias aí que eu fui com a família lá para Rio Preto, voltei de lá conversando com um pastor, eu cheguei a comentar com o Nilson, né? Que às vezes a gente precisa de um refrigério mental. Aí conversando com o pastor, ele falou: ei, rapaz, você tirou férias? Tirei. Para onde você foi? Para casa dos meus pais, lá no sul de Minas. Eu falei: fala isso para mim não. Você andou a cavalo? Andei, rapaz. Pescou? Pesquei. Aquela tranquilidade do campo. Nossa, isso é um desejo no meu coração. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Mas eu não estou morrendo por causa disso aí não, gente. Né? Até porque ainda dá tempo de fazer também, né? Mas há outros tantos que já abri mão, não faço mais, não alimento não. Agora eu vou pegar a oração, a fé, vou dizer: oh, Senhor, eu creio que Tu podes e o Senhor fará. Não vou fazer isso não. A não ser, volto a dizer, que eu esteja pensando nos frutos do Espírito Santo. Deus me mudou, eu vou dizer: Senhor, eu creio que o Senhor quer que eu seja melhor, mais santo, mais justo, mais amoroso, mais longânimo, mais sensato. Aí sim, esta oração faz sentido.
e eu vou me esforçar para ser. Aí sim, não é a vontade de Deus, eu estou me submetendo à vontade de Deus, não é isto? Não é o contrário. Antes de viver assim, porém, o homem, a mulher de Deus, sabe que precisa ter o seu caráter, como falamos, moldado à semelhança de Cristo. Alguns textos aí que eu vou mencionar, embora amplamente isso seja dito na Escritura. Olha, lá em Romanos 8, 29 diz assim, olha, porquanto aos que de antemão também conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, de seu Filho. Então tem a ver com mudança de caráter. Foi o primeiro ponto. Lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, na imagem de Jesus, como pelo Senhor o Espírito. Em 1 de João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então esse foi o primeiro aspecto que nós abordamos aqui, ou seja, Abel tinha o seu caráter transformado por meio da fé. O segundo aponta, que é o caso agora, para o modo de vida que nós precisamos ter, ocupados em viver de maneira que vale a pena, irmãos, mesmo depois de mortos. Não é valer a pena só agora, não. Sou um excelente funcionário, ótimo. Abel não foi lembrado por ser um excelente pastor de ovelhas, não. Por ser um excelente filho, também não. Nós precisamos estar concentrados em viver de maneira que vale a pena, deixando um testemunho registrado na mente e no coração humanos. Nós precisamos ser lembrados depois de mortos por buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus. As gerações futuras vão precisar disto em nós. Isto é que vai ficar gravado no coração, desde o nosso contexto familiar, por buscar em primeiro lugar o reino de Deus, por considerar como motivo máximo existencial servir, como Pedro orienta, encerrando esse segundo tópico, visto que todas as coisas, lá em 2 de Pedro 3, 11, 12, Pedro diz assim, visto, falando que todas as coisas hão de ser desfeitas, falando do mundo, né, etc e tal. Aí ele transmite uma exortação: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Observaram aí? Agora vamos caminhar para o último tópico. Abel ainda fala. Seu testemunho é uma mensagem constante. Apesar da narrativa a seu respeito ser tão breve, ele ainda fala, principalmente por constar nos registros sagrados, entre tantos outros que tiveram muitos feitos narrados na Bíblia. Lembrem aqui o quanto a gente tem para dizer sobre Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, os israelitas que entraram, está no texto, né, o modo como entraram em Jericó, quando as muralhas caíram. Josué estava à frente deles, Raabe, que estava lá em Jericó antes deles entrarem, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os outros profetas. Quem foi Abel? Que história nós temos para falar dele na Bíblia? Meus irmãos, a Bíblia diz: Abel foi pastor de ovelhas, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício,
obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E como Jesus disse, desde o sangue do justo Abel. Pronto. Aí está a história de Abel, acabou. O que mais nós temos sobre ele? Vasculhando a Bíblia, pode ser que ache uma outra. Né? Porque essa passagem de Jesus aqui, eu disse que se repete nos evangelhos sinóticos, né? Num dos evangelhos sinóticos, que é Lucas 11:51. Então, apesar, meus irmãos, das poucas referências ao seu nome e à sua vida, ele é um dos... Que coisa interessante. Hoje, ouvindo minha esposa falar aqui na escola dominical, o primeiro nome que ela usou foi o de Enoque, não foi? Foi o de Enoque. Mas nesta galeria, Abel é um dos primeiros a serem citados no texto. Abel. Antes de Enoque, foi Abel. Segundo o comentarista Kistemaker, né, eu tenho feito menção de alguns comentaristas, e Kistemaker é um deles. Mesmo depois da sua morte, entre aspas, não é abre aspas, mesmo depois da sua morte, seu exemplo encoraja as pessoas a buscarem ao Senhor, porque Ele abençoa aqueles que o buscam. Abel, então, é o pai dos crentes da era anterior a Abraão. A sua fé em Deus ainda fala como testemunha constante. Aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão, pergunto: nós também queremos seguir fazendo alguma diferença mesmo depois de partir? Eu quero. Se alguém escreveu alguma coisa, espero, claro, que inclua os meus defeitos, né? Não vou pedir, não posso exigir, requerer isso, né? Mas o que eu estou mencionando aqui é o desejo de que o que se inscreverem em algo, se lembrarem de algo, que essa lembrança faça diferenças que sejam para melhor, sempre para muito melhor na vida dos outros. Então eu pergunto: você quer isso? Vocês querem? Então, meus irmãos, se nós queremos, e entendo que é isso mesmo, se nós desejamos ser lembrados depois que nós nos formos, então é preciso atentar para estes elementos fundamentais, ou seja, ter um caráter semelhante ao de Cristo, já que nós consideramos que fomos alcançados, confessamos, fomos alcançados pela fé que Deus nos deu gratuitamente. Segundo, viver considerando os propósitos de Deus como a principal razão da nossa existência. Os propósitos de Deus: eu vivo por causa dos propósitos que Deus tem para a minha vida, isso acima de tudo que eu sou e de tudo que eu faço no mundo. Esta é a razão prioritária da minha existência. Foi assim que Abel agora, mesmo depois de morto, ainda fala. É assim, desculpe, né? Que Abel, mesmo depois de morto, agora ainda fala. E é assim que a nossa vida seguirá tendo alguma relevância, mesmo na nossa ausência. Conclusão, irmãos. Certifiquemos-nos de que Deus já nos preparou pela fé e fez de nós novas criaturas. Você tem essa convicção? Certifiquemos-nos de que os nossos olhos estão sempre fixos em Jesus, diante de tudo que nós somos, fazemos, tudo quanto nós ainda seremos e pretendemos fazer. Certifiquemo-nos de que nós vivemos alinhados com a vontade do Senhor, dando o mais excelente testemunho diante das pessoas que convivem conosco. Isso envolve sacrifícios, tem os seus preços. Quando eu falo disso, meus irmãos, inclui o que Pedro fala assim:
olhem para Jesus, não respondam injúria com injúria, não maltratem os que maltratam vocês, tenham humildade, entreguem nas mãos daquele que julga retamente todas as coisas, façam o bem, principalmente aos que são da família da fé. Tem muita coisa aí, a Bíblia fala muito. Certifiquemo-nos isto, que nós estamos realmente alinhados com a vontade do Senhor e que nós não vamos passar a vida pensando, puxa, falei o que eu não devia, puxa vida, e agora, como desdizer, falei, estrago está feito, e fiz o que não devia ter, e agora? Vamos passar a vida fazendo isso, irmãos? Nós vamos falhar a vida inteira. Nós temos dois recursos, bons recursos: desfazer o mal feito, quando é possível, ou contar com o perdão e a misericórdia de Deus. Duas coisas. Bons recursos. Os recursos ruins não estou nem aí, aconteceu mesmo, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer mais. Mas a Bíblia não fala disso, não é? Penúltimo parágrafo: certifiquemo-nos de que, por menos proeminência que nós tenhamos em termos de poder e notoriedade popular, quem é o Marcos Martins Dias? Pastor lá da Igreja Aliança, quem está por aqui, do presbitério, do sino, alguns colegas lá de São Paulo. Mas em termos de sociedade, pergunta lá na rua, Bauru, quem é? Sem proeminência, sem notoriedade popular, nas redes sociais, quem é? Conhece? Não. Existe um como é a palavra mesmo? Não é monólogo, é de anônimo, não é? Homônimo. É por isso que eu não consegui. A palavra é homônimo. Eu achei um na internet uma vez, por curiosidade, fui procurar Marcos Martins Dias, achei né? Mas os CPFs são diferentes, né? Mas depois que eu vi lá em Brasília, alguém falar assim, faz aí, inventa uns CPFs aí e tal, nossa vida, eu fiquei preocupado com aquele negócio lá, hein? Cria uns CPFs aí, etc e tal, gente, o negócio é fácil assim? Fácil lá, né? Para quem está no meio do poder. Mas, meus irmãos, quem é o Carlos Bonora? Quem é? Quem é o Nilson Fernandes Filho? Quem é a Vânia Quinelato? Quem é? Em termos de notoriedade popular, poder, nós vamos concluir assim, meus irmãos, nós não temos toda essa expressão. Então, nós precisamos nos certificar que, mesmo sendo tão pequenos, nós vamos falar, muito além do âmbito familiar, do trabalho que nós temos, da igreja que frequentamos, vamos falar além do tempo que nós vivemos. Isso é maravilhoso pensar isso. Nós vamos falar, havemos de falar, no coração, na mente, na história da igreja, como alguém que fez diferença, que ajudou a mudar vidas. Quantos conheceram o Evangelho por nosso intermédio? Isso faz diferença. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça homens e mulheres cada vez mais notáveis e cuja vida sempre faça uma expressiva diferença. Amém. Eu peço ao diácono Noel que, por favor, chame lá os jovens, não é? Porque a eles interessa o que eu vou dizer rapidamente assim que nós orarmos aqui, encerrando esta parte da escola dominical. Nós não temos aberto para perguntas. Os irmãos já perceberam que eu estou ali seguindo rigorosamente o nosso tempo, né? Rigorosamente, seja no começo, seja no final, né? Deus tem me ajudado a fazer isso, a não ser quando a gente fica preso no elevador, né? Aí não dá, né?
Mas felizmente isso também só aconteceu uma vez. Bom, gente, então vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu espero que Deus abençoe os irmãos que estão conectados a nós, todos, né? Queridos irmãos, amigos, e acompanhei de onde você estiver também a oração que nós vamos fazer nesse encerramento da nossa escola dominical. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar e despeço-me dos que estão aí conectados. Hoje à noite nós teremos 2 assembleias, ordinária e extraordinária. Então é possível que a gente até entre na live porque haverá um momento de devocional, tanto na primeira quanto na segunda assembleia, viu? Mas se você puder acompanhar culto completo, mensagem completa, por parte de uma igreja que você confia, um pastor confiável, faça isso. Se não, conecte-se aqui, nós estaremos aí, de algum modo, podemos suspender a live no momento próprio, voltar com ela. Nós vamos cantar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, como fazemos em todos os nossos cultos, ok? Então que Deus abençoe todos vocês, que tenham um domingo muito feliz, ricamente abençoado. Amém.